Boa noite. Muito obrigado por estarem na nossa terceira tertúlia. Como todos sabem, o tema hoje é as crianças e o ensino em 2020. É uma problemática, é um tema em discussão que nos tem vindo a preocupar, nós pais, nós professores, nós educadores, nós pedagogos. Este ciclo de tertúlias, só para fazer um pequeno enquadramento, é promovido pela plataforma cívica Cidadania 21, uma plataforma de um conjunto de cidadãos que tem questionado muito o atual paradigma de pensamento e o atual paradigma de ação, quer dos cidadãos, quer da parte do governo, e questionado especialmente algumas ideias muito dogmáticas e de pensamento único que nos preocupam, e nesse sentido criamos este ciclo de tertúlias, que vai ter um conjunto de temáticas diferentes. Tivemos sobre o Estado de Direito e a Constituição, tivemos também sobre as artes, a cultura e o entretenimento. Vamos ter na próxima semana, serão todos desde já bem-vindos, sobre o jornalismo, e a última deste ano, 2020, será sobre a saúde mental. Deixo-vos o desafio para verem um pouco mais de informação sobre a Cidadania 21, se concordarem com o manifesto, de o subscreverem, se acharem por bem também divulgar, também agradecemos a divulgação, e se acharem por bem contribuir, também achamos muito bem e agradecemos para podermos continuar a desenvolver um conjunto mais de ações que temos feito, e o nosso Facebook faz essa divulgação das iniciativas que temos vindo a desenvolver. Queria dar um grande agradecimento a todos os presentes no painel, dar um grande agradecimento, obviamente, a todos os presentes na plateia, e deixo então a moderação ao Miguel Montenegro. Muito obrigado por teres aceito também o desafio e pronto, uma boa reflexão. Até já. Obrigado. Começo por agradecer também o convite e os outros agradecimentos que o António fez à plateia. É extraordinário o que eles já têm conseguido fazer em relação a esta agregação, agregar pessoas que têm uma visão, por vezes, um pouco diferente do que é transmitido pela narrativa mais oficial, digamos assim. E, portanto, muito grato estou eu em poder colaborar e sinto-me muito honrado, inclusive, de estar aqui convosco também, os nossos três convidados, o professor Carlos Neto, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, entre, outras coisas. Não me vou estender demasiado nos currículos, senão não saímos daqui. A doutora Joana Alexandre, psicóloga clínica e doutorada em Psicologia Social e especialista em Intervenção Comunitária e Inclusão Social. E também o doutor João Mendes Ferreira, psicólogo clínico e psicanalista, membro da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Eu gostava de começar, antes de passar-vos a palavra, eu hoje cruzei-me com um artigo publicado na imprensa francesa, onde falaram um pouco sobre algumas das perturbações que estão a começar a surgir nas crianças. Este é um artigo que foi assinado por vários psicólogos, vários psicanalistas, vários pedagogos, e permitam fazer aqui um muito breve resumo de algumas dessas perturbações que eles identificaram. Começam eles por dizer: aumento do sofrimento psicológico entre as crianças, com risco de se dar uma explosão de problemas psíquicos e de passagem ao ato, em particular casos de tendências suicidas. E entre essas dificuldades há ainda graves perturbações do viver com os outros, da socialização, maus tratos em todo o tipo de estabelecimentos. Portanto, as crianças sentem uma certa discriminação quando entram em lojas, inclusive, se não tiverem a usar máscara ou algo semelhante. Condenação geral da empatia, um interdito implícito à autoridade, o entrave ao desenvolvimento relacional e psicomotor, uma regressão da aprendizagem, fragilização maior das figuras de autoridade vistas ou tendencialmente vistas ou que deverão ser vistas de forma benevolente ou contentora das angústias da infância e, inclusive, da própria postura parental. Ou seja, estas figuras de autoridade estão a ser colocadas em causa pelas crianças, começam a perder um certo prestígio junto das crianças. Perda de referências estruturais e aumento de um certo discurso paradoxal.
Quanto aos sintomas mais específicos, fala-se em angústias, em insónias, em desmotivação, em retraimento emocional, em perda de energia devido à falta de atividade, devido à vigilância constante, devido a uma inquietação que a criança sente perante o medo de poder fazer mal. Medo de ser repreendida, ansiedade crónica, problemas psicossomáticos como tiques, fobias, problemas respiratórios e asmáticos, traços hipocondríacos, anurese, vários tipos de hiperatividade, bom, etc. Está aqui um rol muito completo de um conjunto de perturbações, poucas parece que ficam de fora. Eu gostaria de perguntar, se calhar começando aqui pelo Dr. Carlos Neto, como comentaria esta divulgação destas perturbações que estão a ser detectadas, neste caso em França, mas que imaginemos que também se poderá estender aqui a Portugal. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para estar neste debate, nesta tertúlia Cidadania 21. Acho que é um projeto com grande valor para o momento que vivemos e também de grande significado para aquilo que aí vem. Que significa que temos que nos preparar desde já para repor, não uma normalidade, porque nós vamos viver tempos diferentes, uma transição a uma grande velocidade. O futuro é incerto e imprevisível. E nós já estamos a sentir essa estranheza e essa incerteza existencial que estamos, portanto, a viver. Não é? Isso está a ter repercussões em todas as partes do nosso corpo. Eu acho muito interessante que se fale tanto da saúde mental, mas é preciso também falar da saúde física. Porque tudo começa na habitação deste corpo. E se este corpo não vive bem consigo mesmo, se não tem uma capacidade de habitar com uma visão positiva, alegre, disponível, dificilmente consegue ter possibilidades de combater todas estas afirmações que aqui foram feitas, que para mim não são estranhas. Aliás, devo dizer que desde março, que temos na Faculdade de Universidade Humana estar atentos àquilo que foi o impacto do confinamento e depois do Covid, isto é, depois do confinamento, no regresso às escolas, o que é que está a acontecer, portanto, nas crianças e jovens. Para além disso, trabalho desde junho, regressei à escola com os meus alunos da universidade e eu trabalho em direto com eles na sua formação e o que eu verifico, de facto, são praticamente todas estas coisas que aqui estão. Porque quer crianças e jovens estão a viver neste momento 4 aspectos dramáticos. Em primeiro lugar, o isolamento que leva à existência de sentimentos de solidão. Não são só os idosos, as crianças e jovens já estão a sentir isso. Porque é muito tempo confinados, são energias vitais que se acumulam e que não são colocadas pelo seu corpo em movimento. O corpo está sedentário, já falarei um pouquinho sobre isso. Por outro lado, em segundo lugar, eles dizem que é o medo, não é? A pandemia do medo, que é pior que o vírus, não é? Instalou-se uma pandemia enorme à sua volta, quer na escola, quer na família, quer na comunidade. A gente olha para a cidade e não vê crianças, não é? Elas estão todas confinadas, estão todas aprisionadas com o seu próprio corpo e isso tem imensas repercussões. Nós não podemos olhar só para o cérebro, não é? O corpo é que é o arquiteto do cérebro, não é? E o corpo o corpo está esquecido, está em lugar incerto, não é? Quer na escola, quer na família, quer na comunidade. E eu costumo dizer que na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo, não é? Temos que acabar com esta visão cartesiana, não é? Como dizia o nosso cardeal Florentino de Mendonça, não é? E, portanto, toda a gente está preocupada com a recuperação das aprendizagens escolares, toda a gente está preocupada com a saúde mental, mas eu diria que o aspecto mais preocupante, do meu ponto de vista, é o analfabetismo motor, corporal, a iliteracia motora, a inatividade física que as crianças estão a viver, não ter tempo nem espaço para brincar, está completamente subjugado à ditadura do tempo dos adultos, já estava antes do confinamento, agora agravou-se, o que significa que vejo nas crianças energias muito perturbadoras, quer dizer que elas regrediram do ponto de vista motor, do ponto de vista das suas competências. Por outro lado, manifestam uma desmotivação enorme do ponto de vista das habilidades que já dominavam, da relação social que tinham, quer dizer que esses laços de socialização diminuíram do ponto de vista de relacionamento, não é? De empatia.
E, por outro lado, há aqui uma questão que eles referem de uma forma muito intensa, que é a falta de oportunidades para estarem com os amigos, quer em festas, quer em casas uns dos outros. Por outro lado, a atividade física e desportiva está fechada na agenda política. Nós temos cerca de 200 mil crianças em Portugal que, neste momento, têm impossibilidade de fazer atividade física regular, quer na escola, quer em clubes. O desporto escolar desapareceu, não existe. E a maior parte dos clubes estão numa profunda decadência. O Governo não abriu portas, não é? Nem o Primeiro-Ministro, nem a Direção-Geral de Saúde. Todos os organismos ligados ao desporto têm feito várias manifestações em relação a isso, quer o Comitê Olímpico Português, a Direção-Geral do Desporto, portanto, a Secretaria de Estado, também o IPDJ, mas, de facto, há aqui uma inversão enorme destas necessidades biológicas que são ancestrais, quer de brincar, de fazer atividade física, de fazer desporto, de ter o corpo em ação, de movimentar o corpo, de ter mobilidade na rua, na cidade, em casa, em qualquer sítio, na escola. Suspeitávamos nós que haveria inteligência e bom senso, elegância, no momento do regresso à escola, que a Direção-Geral de Saúde desse algumas indicações, principalmente até à puberdade, no sentido de as crianças não ficarem confinadas dentro da sala de aula, com 5, 6 horas seguidas, sem intervalos, muitas vezes o intervalo de 5 minutos, não é? Não se podem tocar, não se podem olhar, estão quietas, sentadas e caladas. Ora, isto é um atentado à necessidade de despender energia vital, quer dizer, isso é fundamental. E, portanto, essas perturbações todas são uma consequência de um corpo que não se mexe, um corpo que não se move, um corpo que está em sítio incerto e que não tem capacidade de se relacionar nem com a natureza. Retiraram a natureza às crianças. Ora, nós sabemos que há 100 anos, quando foi a tuberculose e a gripe espanhola, qual foi a solução? A solução veio tudo cá para fora. O currículo saiu da sala de aula. Para além disso, ainda existe em Portugal esta concepção profundamente obsoleta de que a escola é a sala de aula. Não é? Tem o espaço exterior. O espaço exterior deve fazer parte do projeto educativo de qualquer escola. O que é que nós observamos nos espaços exteriores? Uma paisagem desoladora. Retiraram nos últimos anos tudo o que era interessante e desafiante para as crianças. Não é? Hoje o que existe é sintético e cimento. Não há árvores, não há paus, não há água, não há terra, não há vegetação, não há horta, não há nada. Qual é o desafio que as crianças têm quando vão para a escola? Hoje, há muitas crianças que não gostam da escola, porque não tem lá nada desafiante. Não é? Eu gostaria muito que as crianças fugissem para a escola, mas elas têm vontade de fugir dela. Não é? E, portanto, há aqui uma situação muito problemática do ponto de vista da existência do corpo, numa situação dramática e existencial, obviamente, incerta, estranha, e os miúdos sentem isso muito profundamente. Porque a sua referência fundamental é o corpo que se move, não é? Um corpo que é o arquiteto do cérebro, dos sentimentos e das emoções, como diz António Damasio, não é? Não há decisões puras. As decisões estão sempre integradas numa visão emocional e também sentimental, não é? E isso está um pouco esquecido, até no discurso educativo, no discurso familiar. Depois, é óbvio que as crianças deixaram de brincar, não é? Brincar na rua, brincar em casa, brincar na escola, porque, de algum modo, esse confinamento à sala de aula pressupõe que a preocupação central está nas aquisições académicas, olha-se para a visão cognitiva, há uma expectativa dos pais, dos miúdos, terem boas notas, terem bons testes, bons rankings, entrar na universidade. Há pais que já pensam na creche que os meninos têm a aprender a ler para entrar na universidade. Eu, se fosse Ministro da Educação, que não quero ser, a primeira medida que eu tomaria era acabar com a acesso ao ensino superior, para derrubar esta pandemia enorme que existe, das expectativas que os adultos criam de que as crianças têm que aprender tudo à pressa, tudo dado e tudo pronto na hora. Não é? Não há tédio nem frustração, não é? Uma imaturidade, portanto, enorme. E, portanto, cria todas estas perturbações, como é óbvio. Por exemplo, a hiperatividade e déficit de atenção, a questão da ansiedade, da angústia, da depressão, mesmo os sentimentos de suicídio que se vê na passagem da adolescência para a idade adulta, isso é o resultado de uma decadência nos últimos 40 anos, que foi agravada agora com a pandemia, não é? E temos que encontrar soluções para retirar as crianças deste aprisionamento que vivem. Hoje, quando olhamos para as escolas atuais, parecem quartéis, hospícios, prisões. Há bolhas, há circuitos, há locais para onde as crianças passam.
Há crianças de 3 anos que sabem que não podem ter a possibilidade de ultrapassar o limite que está estabelecido. E interiorizam aquelas regras de uma forma rígida. E o modelo é top-down. É um modelo hierárquico profundamente assustador. Eu diria que assustador como a história do coquedo, não é? É muito assustador, não é? Tudo aquilo que se está a passar hoje na escola, porque eles estão aprisionados com o corpo. Ou seja, o que o Dr. Neto está a dizer é, portanto, é que aqui também está agora a salientar a dimensão mais social também da forma como a escola interage com a criança e a criança com a escola. Neste sentido, Dr. Alexandre, eu perguntava-lhe, pegando numa expressão do Dr. Neto, que falou em inversão biológica, eu pergunto se não há aqui uma inversão também social, de certa forma, onde as referências mudam. E o que eu quero dizer com isto é que parece que muitos destes problemas que as crianças estão a evidenciar podem estar associados a uma invasão do mundo dos adultos para o mundo das crianças. Ou seja, as crianças estão a ser responsabilizadas por comportamentos que não fazem parte da esfera da infância. E, para além disso, também há uma dupla inversão. Há um outro aspecto dessa inversão que poderia ser os próprios adultos estão eles a ser infantilizados de alguma forma pelas medidas que estão a ser tomadas, onde estão a ser impostos comportamentos. Todas as semanas são ditas regras novas a todos os adultos, como se devem comportar ou não comportar. Imagino que isso também não dê grande crédito ao próprio adulto a partir do olhar da criança. Como é que isto depois, em termos comunitários e dentro da família, e depois, enfim, ainda mais indo para meios sociais, talvez, onde as pessoas tenham mais fragilidades na forma de gerir a informação e a compreensão deste acontecimento, como é que isto poderá também estar a afetar as nossas crianças? Não sei se vou responder diretamente à sua pergunta, mas desde já também agradecer a possibilidade de podermos discutir estes temas e queria dar os parabéns à organização nesse sentido. Eu, se calhar, tenho uma visão um bocadinho, se calhar por ser académica, não gosto, já agora, se calhar, retomando o início, eu não gosto muito de dados de forma simplista e reducionista. Ou seja, é verdade que houve um boom de estudos desde que começou a pandemia e os estudos, de facto, mostram um agravamento de sintomas de depressão, de ansiedade. Não quer dizer que desenvolvam efetivamente perturbação, mas existe um desenvolvimento desses sintomas. Mas eu também quero acreditar, porque a evidência também nos diz isso, que existem um conjunto, ou esses sintomas estão a acontecer, ou estão a tornar-se mais evidentes em pessoas que não têm quer estratégias individuais para lidar com uma situação de crise, quer, no fundo, um meio contentor. Pronto, e colocaria assim, porque a escola deve ser um contexto contentor e o que o confinamento nos veio dizer é que faltou esse contexto contentor. Portanto, quando as nossas crianças foram para casa, aumentou, não soubemos disso logo, soubemos depois, em junho, julho, que aumentaram os casos de abuso sexual, porque o abuso sexual acontece maioritariamente em casa, e aumentaram as situações de violência doméstica. E desse ponto de vista, eu acho que não me estou a cingir a Portugal, porque já existem estudos da OCDE com mais ou com quase 40 países que mostram que o regresso à escola foi fundamental, porque a escola é contentora. Agora, se a escola responde a estas questões do professor Carlos Neto, que vê a educação como algo globalizante, não é? Em que não estamos só a premiar as ciências, ou aliás a matemática, o português, e estamos a ver indivíduos no seu todo, aí é que eu acho que deve merecer uma grande discussão este ano, não é? Para onde é que, ou seja, eu acho que a pandemia nos veio trazer uma nova realidade. Daí, se calhar, as regras irem mudando, porque também os governos, eu acho que enfim, vão se apercebendo e acho bem que se munam de pessoas que são especialistas nessas matérias, nem sempre acertam, não é? No sentido de fornecer informação clara, mas eu acho que é extremamente importante a reflexão este ano que vem, colocar-se o que é que nós queremos, o que é educar.
Existe um perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, desde cerca de 2016, no qual já se mencionam todas estas questões do cidadão pleno, não é? O que é que nós... Ou seja, a grande questão é, nós não devemos ver a escola como um local onde só premiamos a componente académica. Devemos ver toda esta componente que o professor Carlos Neto mencionou, mas também preparar as nossas crianças para contextos adversos, porque este é um primeiro contexto. Portanto, a questão é, estamos a treinar as nossas crianças para a resiliência? Porque acredito que esses números, não gosto de os ver de uma forma catastrófica, são chamadas de atenção. E eu acho que o que esses números dizem é, não estamos a preparar muitas crianças para serem resilientes, para lidarem com a frustração, porque globalmente, enfim, esta situação vem-nos trazer uma nova realidade e questões ligadas à nossa liberdade, é certo, mas também questões de cooperação. Ou seja, se nós não cooperarmos uns com os outros, nós não sobrevivemos. Portanto, acho que há muitas questões aqui e eu acho que o adulto, se calhar retomando um pouco a questão que foi colocada, o adulto tem um papel fundamental. Porque se eu, como adulto ou como mãe, for uma mãe que vê este mundo agora caótico, não deixo, se calhar, as minhas filhas ir fazer um desporto, não as deixo sair de casa, não as deixo tocar num baloiço, não é? Portanto, muito daquilo que está também a acontecer, eu acho que também parte do adulto de referência e conheço escolas que, enfim, mais sensatas, não é? Conheço escolas em que realmente existe o brincar de uma forma mais contida, mas se calhar corremos o risco de ter escolas que, enfim, que acabam por usar isto como desculpa. Mas eu quero acreditar que existem bons modelos e temos é que olhar para esses bons modelos, porque o que a pandemia também nos veio dizer é que aumentaram as disparidades, não é? Entre aqueles que podem e aqueles que não têm meios, portanto, toda a disparidade em termos de desigualdade social agravou-se claramente. E eu acho que, ao nível das escolas, ao nível das universidades, onde eu também dou aulas, portanto, foi fundamental este regresso, ou acredito que é fundamental este regresso, ainda com, enfim, alguns constrangimentos para... E todos nós, aliás, estamos um bocadinho a conhecer esta pandemia, não é? Daí, se calhar, as questões não serem preto no branco, não é? E se calhar uma questão que eu acho que já devíamos ter alguma consciência dela, de que nada é certo, acho que vivíamos todos com um otimismo muito irrealista, não é? Portanto, nós controlamos tudo, controlamos e não controlamos. E temos que também saber lidar com essa falta de controle e ensinar as crianças a lidar com essa falta de controle, não é? E lidar com o dia-a-dia. Mas, sobretudo, esta componente mais ligada às competências socioemocionais que nós queremos transmitir efetivamente às crianças, acho que é um ponto principal. Porque houve muitos projetos comunitários, de intervenção comunitária, até ligados às escolas, que continuaram a funcionar. Reestruturaram o seu modelo, estavam na escola, tornaram-se digitais, tal como a escola e com todas as questões que podemos tecer à volta da telescola, mas as pessoas organizaram-se no imediato. Eu acho que devemos valorizar esse esforço. Na universidade, nós também fizemos alguns inquéritos e realmente os estudantes valorizam o esforço, valorizam a capacidade de adaptação. Agora, claro, temos que ter um olhar, ligar aqui ao cuidado, não é? Cuidarmos de nós e cuidar do outro, que passa muitas vezes por essas questões de saúde mental. Uma visão algo holística, chamemos-lhe assim, do desenvolvimento do ser humano, Sim. não é? Nesse sentido, Dr. João, eu perguntava-lhe, pegando aqui no conceito de cidadão pleno, como é que acha que estas circunstâncias que as crianças estão agora a viver e a ser confrontadas, como é que acha, que adultos é que provavelmente poderão surgir daqui, sobretudo nos casos onde houve mais dificuldade em ajudar a criança a compreender e organizar as suas ideias, a sua visão do mundo
Eu acho que esta crise pandémica, bom, antes de mais agradecer o convite e dizer que para mim é uma satisfação, uma honra, é um prazer estar aqui a falar sobre a questão da infância, não é? E de como esta pandemia e as medidas associadas, algumas de caráter higienista muito extremado, não é? O Freud, quando foi à América pela primeira vez, foi com dois seus colegas e veio de lá chocado. E sempre foi muito cético relativamente à psicanálise dos psicanalistas americanos, justamente na sua tendência higienista e estritamente adaptativa. Ou seja, em vez de ir ao encontro do sujeito e da verdade do sujeito, procuravam sempre a adaptação do sujeito ao social, enfim, um tratamento. Mas pensando nas crianças e no que esta pandemia veio evidenciar aspectos muito graves de desproteção da infância. E dos direitos. E dos direitos. E dos direitos, não é? E de como, por exemplo, relativamente quando o Governo anunciou o regresso à escola, eu fiquei chocado quando um dirigente sindical se manifestou absolutamente contra e culpou antecipadamente o Governo pelas perdas eventuais de professores que pudessem ser contaminados pelas crianças. Ora, isto parece-me assim uma inversão e fez-me lembrar, por paradoxal que isso possa parecer, fez-me lembrar um texto que eu li em tempos do Marcelo Caetano, do professor Marcelo Caetano, que defendia que os filhos dos médicos dariam bons médicos, até por uma questão genética. Os filhos dos operários dariam bons operários. Porque o persistir no confinamento vai acentuar, como disse a doutora Joana, as desigualdades sociais. E de como... não podemos esquecer que há a maioria da população encontra mais condições, apesar das restrições e de um certo enviesamento do olhar sobre a infância, que a escola, de uma maneira geral, atua, não é? Mas encontram na escola um espaço de contenção e uma possibilidade de terem um tratamento igualitário, em paridade. Ora, eu estava a ouvir e eu acho que devemos pensar esta desumanização da infância, não é? E não só uma desumanização da infância, mas o negar à infância o reconhecimento de uma condição especial. Ser criança é diferente de ser adulto. Ser uma criança de 2 anos ou 3 anos é diferente de ser uma criança de 6 ou de 8, ou de ser um adolescente ou de ser um adulto. Mas eu estava a ouvir o professor Carlos Neto e quando dizia as crianças não brincam, ficam... E eu estava a pensar, se não houvesse, vamos imaginar que não tenha havido pandemia, tudo aquilo que o professor Carlos Neto esteve a dizer seria válido. Não é? A não ser nas referências às setas, às guias. Mas agravou-se. Porque é assim, as crianças é como se estivessem aliadas do seu corpo, da experiência do espaço, da experiência tátil, sensorial, convivial. Devemos pensar que, mesmo antes da pandemia, as crianças estão, em grande medida, confinadas, já há muito tempo. Estão confinadas. A hiperatividade é um dos diagnósticos da moda. Mas a hiperatividade é também uma injunção social. É um modo de funcionamento da sociedade contemporânea. Quando uma criança não tem tempo para brincar, não é? Sem que a brincadeira seja organizada num workshop, numa atividade extracurricular, o que mata a brincadeira, não é? Uma brincadeira, enfim... O brincar não tem agenda marcada. Não tem agenda. E o tempo do brincar é um tempo subjetivo, não é um tempo cronológico, não é um tempo que está na agenda, no calendário. E esta situação da pandemia pode
alertar-nos e pode nos tornar evidentes pela hipérbole, não é? Pelo exagero de alguns aspectos que já vêm sendo uma prática, que já vêm fazendo parte não apenas das políticas educativas, mas do funcionamento da sociedade. Eu lembro que há tempo estava no dentista, na sala de espera, e aquilo tem lá tem um brinquedo, assim, umas coisas de madeira e tal, para os miúdos brincarem, não sei o quê. E estava eu, naquela ansiedade que se tem numa sala de espera de dentista, e à minha frente estava um senhor com um filho, um miúdo pai com 6 anos, 5 anos. E o miúdo a brincar. E o pai incomodado, porque ele estava a brincar com os brinquedos, com brinquedos de madeira, incomodado com aquilo. E dizia-lhe, está quieto. Eu chamei isso de terrorismo do não. Terrorismo, não é? Autêntico terrorismo. Eu tive vontade de bater no homem. Quer dizer, eu também ia para o dentista, não é? Mas, e às tantas, ele conseguiu dissuadir a criança, deu-lhe o tablet e disse, olha aqui, não sei o quê. E o miúdo ainda insistiu um bocadinho, mas depois desistiu. Não é? E rendeu-se e ficou ali tristemente a fazer assim com o dedo, não é? A usar um dedo em vez de estar a usar as mãos, em vez de estar... Ora, e cada vez mais o isolamento social, a expectativa de que as pessoas resolvem sozinhas os seus problemas. No outro dia, um psicólogo falava, por causa de um livro para a ansiedade, para dar aos miúdos, para resolverem as questões de ansiedade. Coitados, quer dizer, é assim um livro de autoajuda para uma criança. E depois, onde é que tu assinala, tinha um boneco que assinala os sítios onde te sentes mal quando tens ansiedade. Que é um convite à hipocondria, à somatização. Depois, mas é mesmo, mas estas são as soluções encontradas pela sociedade atual e que são prévias à pandemia, mas que a pandemia veio sublinhar. Exato. O doutor Neto falou no terrorismo do não. Parece-me estar muito associado a uma espécie de terrorismo constante por parte dos mídias. Fala agora desta divulgação constante, este massacre constante sobre as questões epidemiológicas, que obviamente estão a ter repercussões sérias também na saúde mental das crianças. Eu gostava de pegar, eu falei nisto, mas eu gostava de pegar em algo que disse anteriormente sobre o analfabetismo do corpo, que me parece estar em oposição a uma outra forma de encarar o tema, que seria, pelo contrário, uma espécie de disciplinarização. Domesticação. Ou domesticação, tornar o corpo dócil e útil, como diria Foucault. Por isso é que as coisas estão quietinhas e sossegadas. São essas que são mais preocupantes. Mas não será isto parte, como dizia também... Sim, claro. Faz parte de um processo que já dura basicamente desde a modernidade. Portanto, sim, há 3, 4 séculos que temos este gradual preparar as crianças e os futuros adultos para uma docilização, sim, para um aceitar de forma mais pacífica, mais obediente, diria. Os estudos que nós temos à nossa disposição demonstram claramente que essa decadência que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, em todos os países desenvolvidos, em vias de desenvolvimento, é o resultado, de facto, de um conjunto de constrangimentos que foram colocados à vida das crianças, porque estão dependentes da organização do trabalho, a organização social. As crianças são vítimas do tempo dos pais, do trabalho do tempo dos pais, não é? Passam muito tempo na escola, uma escola a tempo inteiro, com agendas intensas e extensas, com escolas paralelas em cima de escolas. Vejam-se o que são as atividades de enriquecimento curricular, numa escola a tempo inteiro. É uma violência enorme para uma criança. Trabalham mais horas que os pais. As crianças na creche estão 10 horas na creche, não é? No primeiro ciclo, em média, 6 a 7 por semana. E, muitas vezes, para além disso, ainda são criadas agendas pelos pais
de atividades extracurriculares organizadas por clubes, quer ao nível de atividades religiosas, atividades esportivas e atividades artísticas. Há crianças no meu prédio que entram às 11 horas da noite, depois de se levantarem às 7 da manhã e entrarem às 8 horas na escola. Portanto, isto é uma violência, portanto, extrema. Essa decadência veio criar problemas muito, muito graves do ponto de vista do sedentarismo, excesso de peso, também obesidade, diabetes, doenças cardíacas, pulmonares, asma, de uma série de coisas, e também aquelas questões que sabemos do ponto de vista de saúde mental. Não é? Agora, o que é que eu diria sobre isto? Isto é uma questão que tem vindo a acontecer, de facto. Quando era criança, há 50 e eu agora vou fazer 70 anos, portanto, o que era o meu dia-a-dia? O meu dia-a-dia era vir da escola, punha a mala em casa e ia para a rua, até à noite, até a mãe chamar. A mãe chamava, vinha à janela e chamava. E nós andávamos por tudo o que era a cidade, conhecíamos o território. O território era vivido pelo próprio corpo. Não havia, na cidade em que eu nasci, Leiria, é uma cidade mágica, tem um castelo, um rio, tem coisas absolutamente extraordinárias. Não é? Eu vivi em plenitude a minha infância numa quinta dentro da cidade, para além de ter, os meus pais viviam numa aldeia. E ainda hoje, quando lá vou, conheço cada pontinho do território onde vivi na infância. Não é? E atravessávamos os rios, assaltávamos os castelos, de um ponto de vista simbólico era qualquer coisa de extraordinário. Para além disso, pescávamos, tomávamos banho, roubávamos fruta. A minha memória diz-me, nós não temos uma criança, nós temos memórias de infância e é preciso despertar essas memórias. Os adultos têm neste momento um apagão, não é? Há um apagão completo. Esse é um problema sério, porque nós temos duas pragas que se institucionalizaram há muitos anos a esta parte, principalmente na sociedade portuguesa, nos países aqui portanto, no sul da Europa, não acontece tanto no norte da Europa. É uma contradição enorme, porque são países que têm uma situação climatérica devastadora, frio, neve, chuva, mas as crianças estão todas lá fora, com os professores. A maior parte do tempo é passado. O currículo exige que as crianças sejam resilientes, tenham capacidade imunitária, porque andam em contato com a natureza, sobem montanhas, porque há uma palavra que é fundamental, que é o confronto com o risco, confronto com a adversidade. Ser capaz de ultrapassar problemas e resolver problemas. As crianças em Portugal são dóceis, claro, são imaturas, são super protegidas e, por outro lado, há uma representação de medos na cabeça dos pais que, isto é, criam uma situação alarmante e também muito preocupante de as crianças terem autonomia. E terem participação. Não é? São os pais de helicóptero. São os pais de helicóptero. Vigiam completamente os filhos. Os filhos não têm hoje margens de liberdade, de autonomia. Por exemplo, enquanto que no Norte da Europa, a gente fez esse estudo aqui na faculdade, enquanto no Norte da Europa as crianças aos 5, 6 anos vão a pé de bicicleta ou de autocarro para a escola, em Portugal só acontece por volta dos 13, 14 anos. E porque eu tenho alunos na minha universidade que estão a fazer formação de professores e que os pais vão levá-los de manhã. Chegámos a este ponto. Como é que aqueles sujeitos querem ser professores dali a 2 ou 3 anos quando os paizinhos vão levá-los de manhã à escola, à universidade? Isto é qualquer coisa que é absurdo, não é? E esse absurdo aumentou de tal ordem que não há consciência dos adultos, não é, do aprisionamento que se fez ao longo destes anos às crianças. A comunicação social, há muitas variáveis, mas a comunicação social é muito responsável nisto. O caso Médi matou uma série de cérebros. Não é? O caso também do... Como é que ele se chama? Aquele moço... Sim, o Rui Pedro. Rui Pedro. Esses dois são dois casos. Foi um massacre para a cabeça dos portugueses. E é engraçado que as gerações mais novas são muito superprotetoras e muito cheias de medo. Aquela criança que está a subir uma árvore. Hoje, como sabem, subir às árvores passou a ser uma atividade radical. Sim. As crianças já não sobem às árvores. Aliás, há três workshops para isso. Exato. Aliás, já há aí muitas publicações. As 15 maneiras de aprender a subir uma árvore. Não é? Ou as 15 maneiras de ensinar uma criança a andar de bicicleta. Já se pôs a aprendizagem de andar de bicicleta nas escolas. Veja lá onde chegar. Impressionante, é impressionante. Portanto, isto está tudo louco. Está tudo louco. Isso parece-me está muito associado àquele controle que Sim, o Dr. Alexandre estava a falar. há um desespero de controlar o corpo, as energias do corpo. Não é? As crianças têm... Nós temos, como seres animais, somos os animais que têm a infância mais longa de todas. Não é? Por isso somos preguiçosos e ao longo da evolução, de facto, passámos por períodos muito difíceis e só conseguimos resolver esse problema quando nos juntamos. Que é o que esta crise nos está a dizer. Deixemos as dimensões egocêntricas para passar a dimensões mais comunitárias, mais fraternais.
Não é? E é isso que este vírus nos está a ensinar mais uma vez. E vamos ser capazes de ultrapassar o problema, como é óbvio. Agora, não há dúvida nenhuma que, de um ponto de vista evolutivo, não é? Esta questão do risco é algo que deveria ser melhor percebido. A sociedade é adversa ao risco. A família é adversa ao risco. Não há desenvolvimento sem confronto com o risco. E o risco não é só físico, pelo amor de Deus. O risco não é só o corpo quando está em situações difíceis. O risco é emocional, é social, é cognitivo. E, portanto, quando uma criança está a subir uma árvore, a primeira atitude de um pai ou de uma mãe é: sai daí, tu vais cair. Em vez de ter uma atitude positiva. Eu costumo dar 2 técnicas aos pais. Primeira técnica: vira as costas e deixa a criança em paz. Primeira técnica. Segunda técnica: seja capaz de se confrontar consigo mesmo, acabar com o seu próprio medo e ter uma presença confiante, sorriso na boca, não é? E dizer à criança: tu vais ser capaz. E quando ele tem este comportamento, a criança supera-se. A superação é um comportamento fundamental na evolução humana. E hoje as crianças não têm tédio nem frustração, porque é tudo prontidade. Eu tenho crianças que não sabem atar os sapatos aos 3 anos. Eu tenho crianças que têm que as vestir porque aos 5 anos não sabem vestir os casacos. Tropeçam nos próprios pés. Quando fazem o jogo da apanhada, do agarra e foge, batem com a cabeça umas nas outras. Não têm capacidade de discriminação perceptiva. Chegámos a este ponto. O analfabetismo motor é isto. Falta de sensibilidade, de conhecimento e domínio do próprio corpo, não é? Para situações adversas, para situações de confronto. As crianças não são capazes de de resolver problemas, trabalhar com problemas complexos, não é? Terem pensamento crítico, não é? E, por outro lado, trabalhar em grupo e o saber comunicar, que é fundamental. Adiar a gratificação. A gratificação, claro. E isto é também resultado de... a criança, a partir dos 4 anos, e tenho essa experiência em 48 anos de trabalho com crianças, as crianças aos 4 anos têm uma noção clara do que são os limites. E é bom que todo o ser humano se confronte com limites. Não é? Essa é a grande validade do desporto. Porque é que o desporto é um fenómeno que ultrapassa situações geográficas, crenças, culturas, etc. Porque se confronta com a morte, se confronta com o limite. Quando nos confrontamos com o limite e com a morte, damos sentido à vida, damos sentido à existência. Nós hoje não damos a dar a oportunidade das crianças perceberem o que é existir, não é? O que é viver. Brincar é uma celebração, não é? É, no fundo, o altar onde a criança se confronta, não é, com o desconhecido. E por isso não há agendas, não há momentos para brincar, não é? Mas por isso é que, se calhar, durante esta pandemia, ou no pós-pandemia, eu acho que as crianças passaram a valorizar mais a escola, claro, porque era o espaço de brincar e da interação social. E agora, quando chegaram, foram metidas dentro da sala de aula. Sim, agora valia a pena ver, enorme, não é? ver é um desespero esta enorme. questão. E, portanto, por isso é que eu acho que, quando falamos em brincar, depois há uma terceira variável que aqui é muito importante. É que nestes últimos anos também houve uma desconexão completa com a natureza. Não é? As crianças deixaram de estar e ter tempo, porque os pais não têm tempo, de facto, para levar os filhos para o exterior, para a rua. A rua foi ocupada por automóveis. Nós não temos mais perigos do que tínhamos. Os dados dizem-nos claramente que Portugal é o 3º país mais seguro do mundo e é o 1º país mais seguro na comunidade europeia. Não há razão, não é, para pensar que as crianças são raptadas, são violentadas. A comunicação social é que é responsável por, de facto, massacrar o povo português todos os dias, não é? Com dinâmicas tóxicas, negativas, não é? E este cérebro não aguenta tanto, não aguenta. E acaba por haver uma perda de consciência de que as crianças têm que mover o corpo, têm que se confrontar com o risco. Criança saudável é aquela que tem os joelhos flados. E as crianças hoje têm os joelhos todos limpos. Isto é uma tragédia grega, não é? Há 3 ações motoras que desapareceram do vocabulário do corpo das crianças. Saltar de superfícies superiores para superfícies interiores. Saltar para o fosso, para o desconhecido, para o abismo, é uma sensação fabulosa. Não é? Por outro lado, trepar. Nós temos esse reflexo quando nascemos, mas desapareceu, está em desaparecimento, não é? Progressivo. Não é? A outra é suspender o corpo e balancear. Já não há as barras que existiam na escola, quando as crianças faziam coisas redondas, que têm eu costumo dizer que o que é mais desafiante no brincar são os orifícios, que é o prolongamento erógeno dos orifícios do corpo, não é? O desporto tem esse valor fantástico, porque é, no fundo, um prolongamento dos orifícios do corpo. Metem-se bolas em buracos. Não sei se já pensaram nisso. Não é?
Porquê é que o desporto dá prazer? Quem vê e quem faz. Porque, de facto, é isso. Metem-se bolas em orifício. Há pessoas que passam horas a fio com um taco na mão e com uma bolinha para pôr no orifício. Não é? Portanto, isto podem fazer muitas interpretações. Eu não sou psicanalista, mas atendendo à minha vocação de ter aprendido a observar milhares de horas o corpo, e aprendi muito com um grande mestre chamado João dos Santos, que foi quem me ensinou, de facto, o que é observar crianças. Porque antes de intervir a gente devia observar, não é? Deveria perceber o corpo como se movimenta. Eu ponho uma criança a correr e percebo o que é que está ali. Mas não sendo psicanalista, acho que as escolas podiam ir buscar muito daquilo que é o desporto. Claro. Se a gente vê as crianças a brincar... a capacidade de aprender com o erro. Claro, e superar-se também. Que é algo que também não se trabalha na escola. Superar-se é transcender-se, não é? Superar é transcender-se. As crianças fazem regularmente muitas brincadeiras que são preparação para a morte, não é? Se nós observarmos, por exemplo, os jogos de perseguição e de luta, que hoje são proibidos nas escolas, pelos auxiliares, pelas pessoas que têm medo do corpo se mexer, não é? Por exemplo, o jogo da apanhada, o jogo do agarro e foge, o jogo das escondidas, o jogo dos polícias e ladrões, eram tudo brincadeiras que nós fazíamos. Na minha infância, uma das coisas que eu mais gostava de fazer e de que está na minha memória era jogar à pedrada. Uma equipa de um lado, uma equipa do outro, que é pedras pequeninas, e jogar à pedrada. Hoje, se forem a uma escola, não há uma pedra disponível. E quando cai um pingo, entra tudo para dentro. As crianças não andam à chuva, não se molham, não se sujam. Há uma visão do corpo por parte dos adultos, não é? Que é profundamente negativa em relação a crianças limpinhas, bem vestidas, não se podem sujar. Quer dizer, que concepção de infância é esta? Não é? Quer dizer, há escolas que promovem isso também, sim, não é? Claro. E os pais aderem a estudei, esse modelo. Eu estudei crianças no limite da violência, meninos de rua no Brasil, de guerra, como foi em Angola, estudar meninos que andavam na rua, como é que se tiravam os meninos da rua, isto nos anos 90. As crianças da Bósnia que vieram aqui para Portugal, no Instituto de Apoio à Criança, que ajudei a formar, como é que essas crianças, quando foram colocadas a brincar com as crianças portuguesas, elas passaram daquela violência que tinham sofrido. O brincar é universal, é um comportamento universal, não é? Não é preciso falar, elas entenderam-se, não é? E passaram a ter um comportamento positivo. E essa resiliência, que é um conceito muito interessante de investigação e de intervenção, de facto, essa resiliência está cá. O brincar é automotivado, é intrinsecamente motivado. Ninguém ensina uma criança a brincar, não é? Se não se ensina, vive-se. Mas vamos ver uma coisa, dizia a doutora... Já falei demais. Nunca fala demais. Mas eu tenho depois aqui uma coisa para dizer em relação a este projeto. Muito bem. Eu gostava de... Portanto, a doutora Alexandra mencionou que a escola tem essas regras todas e os pais, às vezes... Bom, eu acho que os pais, genericamente, obviamente, vamos generalizar, mas querem estas regras todas. Portanto, este controlo que vemos nas escolas é exigido pelos pais e é como que um reflexo, não só desse desejo parental, como do própria, enfim, desta sociedade de controle onde vivemos e cada vez mais se vai propagando. É uma sociedade de vigilância, de controlo. E, nesse sentido, não podemos achar que esta situação que estamos a viver concretamente, estas medidas todas, esta tentativa de acabar com a morte provocada por uma doença apenas, ignorando praticamente todas as outras, ou secundarizando-as, não é isto também um reflexo desta tendência que já temos para controlar tudo, esta neurose obsessiva tremenda, e que isto é o corolário, não é? Portanto, não acho que estas medidas podem ser o corolário deste desejo de controle de tudo? Eu acho que globalmente nós ser humano, não é? Temos medo daquilo que é incerto e do que é desconhecido. As questões da discriminação e do preconceito surgem porque o outro é desconhecido, não é? E desse ponto de vista, a questão do desconhecido e da incerteza é que nos gera aqui sinais de alerta, alguns deles mais ajustados e outros mais exagerados, não é? Daí, como estava a dizer o professor Carlos Neto, a questão que o João, que estavam a mencionar, não é? Que um adulto já não deixa brincar. Na verdade, há muitos bons projetos, há imensos projetos ali em Sintra, em Lisboa, ou em todo o país. Conheço alguns através da Fundação Carlos de Gulbenkian, que
tem financiado mais de 100 projetos que trabalham competências socioemocionais, desde 2018 até 2022, e são fabulosos exemplos de como dar esta liberdade e ensinar as crianças a autorregularem-se, não é? A aprender com o ambiente, a conhecerem o mundo. Portanto, eu acho que são os adultos, novamente, que têm que saber gerir e transmitir depois isso aos mais novos, não é? aos filhos, às crianças, esta ideia de, perante o desconhecido, como é que nós devemos gerir este desconhecido. Portanto, há aspectos nos quais me revejo em termos da informação que é veiculada. Eu acho que depois tem a ver um bocadinho com essa gestão dessa informação que é veiculada, que claramente é excessiva. Quer dizer, uma criança que vai a um dentista e que certamente já desinfetou as mãos 20 vezes, porque é que não há de poder tocar no brinquedo? Não, isto foi, não foi agora, foi há... Ok. Então, sim, mas agora certamente que já tiraram tudo, não é? Se calhar é mais agressivo uma criança neste momento não poder levar um brinquedo para a escola, aquele brinquedo que é mais securizante. Realmente parece-me, não é, que temos é que... Mas eu acho que é assim, nós não estávamos preparados para isto. E temos que saber lidar com o facto de não estarmos preparados para isto. Agora, novamente, insistindo no que eu disse no início, devemos é aprender com isto. Porque vai haver mais pandemias, vai haver mais situações de crise e não podemos é achar que perante uma situação de crise fica tudo normal. Não há este conceito de normalidade. Houve uma normalidade, houve uma pandemia que nos veio trazer muitas reflexões e vai existir eventualmente um novo normal, mas não vamos voltar para trás. E na área da educação isso é mesmo muito importante. Portugal, nos estudos da OCDE, nós já utilizávamos as novas tecnologias, é verdade, em comparação com outros países até estamos um bocadinho acima da média da OCDE, mas o que esta nova realidade nos diz é que devemos flexibilizar a educação. Devemos usar as novas tecnologias, devemos flexibilizar o modo como ensinamos, criar novas dinâmicas. Aprender é interagir. Isso, para mim, não há dúvida que é importante a relação. E é importante a experienciação. E o que eu acho que se quebrou com a pandemia foi nós experimentarmos, porque aprender passa por nós sentirmos as coisas, não é? E o modelo que veio foi centrado no aluno. Portanto, já não é um modelo centrado no professor que debita, é um modelo centrado no aluno e o aluno teve que se organizar. E, por exemplo, ao nível da universidade, isso foi muito claro, os alunos dizerem que é um ensino muito mais exigente. Temos que ser muito mais autónomos. Lá está, se calhar na sequência dessa falta de autonomia, foi agora que os alunos no ensino superior perceberam finalmente o que é isto de o estudo autónomo, não é? Fazer ao meu ritmo. Quando é que veio Bolonha? Exatamente, Bolonha veio em 2000, portanto agora temos finalmente um modelo... portanto, o que eu acho que nós devemos pensar é, sobretudo, que não vamos voltar para trás, ou acredito que não devemos pensar que vamos voltar para trás, porque não há um passado, não é? Houve o passado que nos ensina, no fundo, a construir aquilo que é o presente e o futuro. E eu acho que, em termos de educação, temos muito a aprender com esta pandemia. Doutor João Ferreira, sinto aí a pensar, estava aí a pensar qualquer coisa. Estava a pensar que numa inatenção relativamente ao essencial, não é? Quando estava a falar do brincar hoje e daquilo que é permitido fazer-se brincando, das limitações que são violentas, não é? Eu acho que é uma violência privar as crianças do espaço, privar as crianças da terra, da areia, de paus, de pedras, proibir as crianças de andarem à pancada. É violento. Ora, é evidente, sem exagero. Talvez possamos dispensar as pedradas. Não é? Mas quaisquer. Mas é curioso. É um jogo fascinante. Mas não, é verdade. É curioso como eu hoje vinha para aqui e vinha a pensar nas minhas brincadeiras. Eu morava ali, ao pé do estádio do Restelo. Ia para o espaço do estádio, andava, eu com os meus amigos, aquilo era o nosso território. Havia uma matazinha lá em cima
cheia com ciprestes e teixos e não sei o quê, e nós andávamos com as bagas dos ciprestes ainda verdes, que aquilo é, e fazíamos guerras, mas a atirar mesmo à séria. E era tão bom. Não era bom quando levávamos com uma na cara, mas era bom. E eu lembro que as minhas calças duravam um dia sem terem um buraco nos joelhos. Ora, isto é impossível agora. Mas não é impossível, mas é raro. É raro. Agora esqueci-me do que ia dizer, perdi-me agora na... É o medo. Mas a sua pergunta foi... Não foi. Que chatice, mas é que eu queria mesmo dizer o que estava a pensar. Então, enquanto pensa, eu se calhar ia fazer o seguinte, sim. eu ia abrir a discussão aqui à nossa plateia, para saber se alguém quer falar. Temos ali um psicólogo interessado em falar, temos aqui outra psicóloga interessada em falar. Se houver um microfone a circular entre a audiência, pelos vistos não há. Se conseguirem falar alto, talvez também ajude. Eu peço-vos que façam perguntas curtas, por favor, sem grande intervenção, para dar tempo. Então, se calhar, Rita. Estavam os dois com o braço no ar ao mesmo tempo. Então, boa noite. Muito obrigada pelas vossas ideias, as vossas intervenções, que fazem muito sentido, mas eu queria fazer um bocadinho de advogada do diabo. Acho que temos estado a discutir muito a questão da educação e o problema da educação em Portugal, mais do que a questão da pandemia. E a pandemia, como uma crise que foi, não é? O que é que tem, as crises, o que é que têm de particular? É que mostram as nossas vulnerabilidades. E das duas, uma, ou nos fragilizamos ou somos criativos. E da mesma forma que os hospitais estarem cheios e os internamentos cheios, os cuidados intensivos estarem a arrebentar, é sinal de um problema do Sistema Nacional de Saúde. Não é? Eu acho que a forma como as crianças viveram esta questão da pandemia também é reflexo de outros problemas que já existiam, e é isso que temos estado aqui a falar. Por exemplo, eu acho que o professor Carlos Neto falou uma questão do confinamento inicial. Na minha experiência, muitas crianças viveram o confinamento, o que é diferente com os adolescentes, de uma forma boa. Muito boa, porque houve uma calma, porque pararam as atividades, o excesso de atividades, porque puderam estar mais tempo com os pais. E, portanto, as crianças que não viveram isto bem são as crianças como estava a dizer a doutora Joana, cujo ambiente familiar já tinha problemas e havia violência doméstica e, quando elas depois ficaram juntas, aquilo rebentou. Não é? Já os adolescentes é um bocadinho diferente. Os adolescentes precisam do grupo. Portanto, precisam de estar fisicamente com o grupo. As redes sociais não são suficientes. E, portanto, falta-lhes muito. Este excesso de proximidade com os pais foi exatamente o contrário do que eles precisam. Eles precisam de se afastar dos pais. Porque nós, psicanalistas, até costumamos dizer que na adolescência, que vem a questão da sexualidade, etc., excesso de proximidade com os pais não é bom. Eles precisam de se afastar dos pais. E, portanto, o que me parece é que isto levantou uma série de questões, não é? Por exemplo, antes da pandemia, da mesma forma que podemos dizer que o confinamento obrigou os aviões e os carros a parar e, portanto, foi bom para a poluição, também obrigou a diminuir as atividades das crianças e, portanto, para ir fora. Vou só dizer mais uma coisa. A questão da criatividade também e do brincar. Uma das coisas que me pareceu é que quer os professores no ensino à distância e até os professores de educação física foram altamente criativos. Professores que nunca tinham lidado com o ensino à distância. Eu lembro dos professores de educação física fazerem aulas dentro de casa, com os miúdos a correrem à volta e abre a porta, fecha a porta, deixa as escadas, fecha a escada, faz o pino, não faz o pino em casa. Portanto, pode ser criativo. Eu, por exemplo, com a minha filha de 3 anos, que os parques infantis estavam fechados, fomos subir às árvores. Portanto, isto para dizer que a questão não é a crise em si e, de facto, mas a forma como nós vivemos essa crise e o que é que podemos tirar de ensinamento de tudo isto, não é? E de mudar daqui para a frente. É só levantar esta questão. Eu acho que nem tudo foi negativo, não é? A ideia que temos é que para muitas famílias tiveram mais consciência do que é viver com os filhos, não é? E isso foi muito bom, mas para outras foi um inferno, como aqui foi dito, não é? Para outras foi um inferno. Também temos a noção de que, ao contrário do que se diz por aí, eu fui, por exemplo, pioneiro com o IPDJ para criarmos o Ser Ativo em Casa e fizemos vários programas para as crianças se mexerem em casa, obviamente.
Mas o que nós sabemos é que 80% do tempo passado em casa foi sedentário. Principalmente no ecrã lúdico. Não é? Os pais em teletrabalho e as crianças sentadas. Ora, aqui coloca-se uma questão que é esta ideia de viver o corpo na ponta dos dedos. Não é? Hoje passou-se a viver muito o corpo na ponta dos dedos. E para além disso, eu considero que uma das maiores pandemias deste século é o número de horas que estamos sentados. Não é? Já disse isto. O número de horas que estamos sentados. Ninguém imagina a hecatombe muscular, a hecatombe orgânica, a hecatombe mental do que é as consequências para a saúde, doenças de coluna, doenças também mentais, etc., do número de horas que estamos sentados. Não é? Isso acontece em todas as idades neste momento. É óbvio que nós vivemos neste momento uma cultura híbrida. Por um lado, uma necessidade de redescobrirmos o nosso corpo numa perspectiva de viver mais devagar, não andar à pressa, ter mais convívio com a natureza, mais capacidade de contemplação, mais silêncio do que ruído, perceber o corpo numa dimensão de escuta, não é? Numa dimensão de olhar para dentro e percebê-lo, não é? Mas, ao mesmo tempo, temos uma sedução enorme pelas novas tecnologias. E, de facto, este acho que é o combate controlado e com algum drama existencial que se vai colocar nesta transição pós-pandémica. É exatamente este conflito latente entre uma sedução enorme por tecnologias, não é? Estar sentado e estar frente ao ecrã, e, por outro lado, a necessidade de não esquecermos a nossa ligação histórica, antropologicamente falando, do contato com a natureza. Nós temos 99% de milhões de anos em relação com a natureza em que resolvemos muitos problemas, 0,0005 em que vivemos em cidades e 0,01 em relação ao mundo digital. Mas, mesmo que os robôs sejam mais baratos no mercado daqui a 20 anos, eu já cá não estarei, o professor é insubstituível, porque o afeto, a vinculação é absolutamente essencial, não é? E, portanto, este é o debate que se está a colocar neste momento, quando se fala em transição digital. Já está a acontecer há muito tempo. E a inteligência artificial vai mudar o mundo. E agora está-se a discutir o 5G, não é? Isto é, de facto, um drama enorme, porque vamos ter que perceber uma sociedade completamente diferente, imprevisível e incerta, não é? E por isso, como é que estamos a preparar estes nativos digitais que estão nas nossas mãos, com cérebros velhos, não é? Porque o corpo de está muito envelhecido, não é? E isto nunca deu certo, cérebros velhos com cérebros novos dá asneira. Só não dá asneira quando são netos e avós, não é? Mas quando são professores e alunos dá asneira, porque não percebem, as crianças não percebem as suas necessidades, não é? E, portanto, há aqui uma transição que eu acho que vai ser fundamental perceber que, a muito curto prazo, o mundo vai mudar muito, não é? E nós não nos estamos a preparar para ele, nem as crianças, porque estamos a dar matérias, aulas, testes, avaliações, ranking, isso é tudo para deitar fora. Não há aulas, não há testes, não há classe, não há nada. Tem que haver outra visão. E essa visão é uma visão comunitária. Isto é, temos que caminhar, cidadania, numa perspectiva de termos pessoas prósperas, termos também um ambiente próspero e uma comunidade próspera. E isso só se faz se tivermos um pacto de sustentabilidade entre começarmos a perceber que a escola, a família e a comunidade têm que trabalhar juntas. Isto é o meu ponto de vista em relação ao futuro. E respondendo também um pouco à sua pergunta, que é, do meu ponto de vista, colocarmos objetivos claros de começarmos a trabalhar em conjunto, numa visão de cidadania, de preparar um planeta que seja sustentável, uma natureza que seja preservada, mas ao mesmo tempo também a relação e a conexão com o nosso corpo, não é? Quer de um ponto de vista externo, quer de um ponto de vista interno. Para terminar só, dizendo que me parece que há aqui algumas questões que temos que ser capazes de ultrapassar, entre este diálogo absurdo entre saúde e economia, não é? Quem é que salva primeiro, quem é que é mais prejudicado, mas não pode ser prejudicado é o ser humano na sua evolução. Eu sou um evolucionista, não é? E acho que, e sou otimista, o futuro vai ser melhor. Eu espero ser capaz de reencarnar daqui a 50 anos para vir cá ver isto. Tenho esta esperança, não é? De vir cá ver como é que isto está, porque tenho a certeza que vai ficar melhor, não é? Vai ficar muito melhor.
E o nosso corpo vai se reinventar, assim como a escola vai ter que ser reinventada para novos processos. Nós já não precisamos de ir para a Finlândia ver boas experiências pedagógicas. Nós já temos em Portugal muito boas experiências pedagógicas e já foram lançadas há muito tempo. O meu amigo José Pacheco começou na Escola da Ponta há muitos anos. Portanto, mas têm que ser experiências estudadas e validadas. E validadas No sentido de é mostrar óbvio. Efetivamente Óbvio. esse resultado, não é? Sim, mas também é essa verdade que, por alternativa. exemplo, eu sou decano da minha faculdade, não é? Vou reformar agora, mas quando olho hoje para a minha universidade, para a minha escola e para a universidade em geral, é uma vergonha. Porque os docentes universitários não põem o conhecimento, nem validam ecologicamente o conhecimento. É fazer papers, competitividade, bullying entre eles, para ver quem é que chega mais à frente. Já não têm prazer em dar aulas aos alunos, é tudo PowerPoints. Pelo amor de Deus, isto não é a universidade. E, portanto, o conhecimento tem que vir cá para fora, tem que sair cá para fora, para a sociedade, assim como a sala de aula tem que vir para o exterior, porque é aí que se tem saúde. Não é? Criar um novo conceito, do meu ponto de vista, criar um novo conceito de qualidade de vida. E isso passa por esta troika, que é absolutamente essencial, entre a escola, a família e a comunidade. Nós temos que ter cidades verdes, cidades ativas, cidades caminháveis. Temos que mudar o design das cidades. As crianças têm que vir para a rua. Temos que devolver a rua às crianças, para que elas tenham mobilidade, autonomia e participação nas políticas públicas. Esta é outra questão muito importante. Onde é que as crianças participam? Como é que são ouvidas? Ninguém ouve as crianças. Projetos participativos para pôr lá o dedo a dizer que está de acordo? Isso não é participação. Como na escola. A pedagogia tem que ser experimentada. Temos que formar pequenos pesquisadores, pequenos cientistas, pequenos artistas, experimentando pelo próprio corpo as aprendizagens que fazem e não fazê-las de uma forma meramente replicativa e explicativa e, por outro lado, criando automatismos rígidos e não automatismos mais inteligentes e plásticos. Essa aprendizagem tem que ser feita numa perspectiva de apropriação ao longo da vida. É o meu ponto de vista. Por isso é que temos que mudar radicalmente a escola. O que se está a fazer hoje na escola não serve para nada. Ainda que tenhamos muito boas experiências pedagógicas. Não é? Se calhar podia agora passava a palavra ali ao... Eu agora vou-me calar. Pode continuar a falar. Ao Dr. António Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer vos ouvir. E é um prazer reencontrar o meu querido professor Carlos Neto. Não é psicólogo? Sou. Mas é de Educação Física primeiro? Não. Então como é que eu fui seu professor? Na cooperativa A Torre, nos anos 80. Eu não acredito. Não, estou a ver se reconheço a cara. Você era rebelde quando era pequenino. Não tinha barba na altura. Como é que se chama já agora? António Norton. Norton, sim. Lembro-me perfeitamente. Isso foi em 1980. E troca o passo. Trabalhávamos no... Ainda se lembra do Fosso? Exatamente, e queria falar sobre isso. Ok, queria falar sobre o Fosso, claro. Todos os meus alunos se lembram do Fosso. Claro, queria falar sobre isso, precisamente. Mas antes de falar sobre isso, queria falar sobre um vídeo que eu vi recentemente, que era muito curioso, em que havia um tipo que estava com uma almofada na mão e ia a correr ter com as pessoas que estavam nas suas vidas e dava uma almofada para as pessoas e começava a lutar com as almofadas. E eu achei assim, mas o que é isto? E de repente as pessoas entravam naquele jogo com uma alegria e um entusiasmo e uma euforia. E as outras pessoas que não estavam, que não foram chamadas à brincadeira, mas estamos a falar de adultos, ficavam assim a olhar para elas, tipo, também queriam. Eu achei imensa graça essa e lembrei-me desse exemplo ao ouvir-vos. E de facto, queria que o professor partilhasse um pouco a sua ideia sobre o que significa a experiência do Fosso, porque eu reencontrei-o recentemente e falámos um bocadinho por alto sobre isso e fiquei com esta ideia, isto era de facto interessante de se explorar um pouco mais e agora Sim. tenho aqui esta oportunidade. O que eu lembro-me inclusive que era a sexta-feira. Quer dizer, estamos a falar nos anos 80. E eu lembro-me que na sexta-feira era dia do Fosso. E então era uma experiência entusiasmante. Eu tinha um bocado de medo, confesso. Mas era entusiasmante. Porque nós íamos para a Faculdade de Motricidade Humana. Era lá. E depois íamos para um espaço amplo em que havia, de facto, um fosso. E depois nós atirávamos lá para baixo e aquilo era alto.
atirávamos lá para baixo e lá embaixo havia esponjas. E aquilo era uma perdição. Eu não sei como é que subíamos lá para cima outra vez. Mas sei que... E recentemente, quando o reencontrei, conversou comigo, já de adulto para adulto, que não tinha tido esta oportunidade nos anos 80, e deu-me uma visão muito interessante sobre o que é que significa a experiência do fosso. E queria muito que partilhasse comigo e com todos, porque acho que é rico. Eu já falei demais, os meus companheiros têm que também ter a oportunidade para falar. Sim, mas eu explico rapidamente. Sobre o fosso tem que ser o Sr. Professor. Mas eu explico. O fosso é uma instalação que nós temos num ginásio para os atletas de ginástica se prepararem ao mais alto nível. Na barra, também nas argolas, que são, portanto, modalidades da ginástica olímpica. E é, de facto, fascinante para as crianças. Há 40 e tal anos que as crianças têm... Todas as crianças passam pela torre. Quando eu as encontro, já tenho netos, eu já tenho alunos que são netos. Não é? E, portanto, todos eles se lembram do fosso. O fosso é um precipício. O fosso é um orifício. O fosso é um buraco onde nós nos atiramos. Não é vertigem e não é só... É uma sensação de confronto com o desconhecido. Não é? É uma forma de superação do corpo, transcendência do corpo, não é? Se quiser. Não é? É uma forma suprema de brincar consigo mesmo, não é? De procurar é estar com os deuses. É estar com os deuses. Não é? No fundo é isto. E por isso todas as crianças gostam de se atirar para os fossos, para os buracos. Por isso é que elas gostam de se atirar também das árvores para o chão, gostam de túneis. Se colocar túneis nas escolas, as crianças adoram. Nós viemos de um orifício e parece que vamos para o outro. Não é? Parece que é assim. Vimos nus e vamos nus, não deixamos cá nada, só as memórias. Não é? O nosso corpo é, de facto, um invólucro de passagem e temos que o habitar bem. E essas experiências são absolutamente fundamentais para a vida, não é? Para ser capaz de confrontar-os com problemas, resolver problemas, como aqui foi dito. Muito bem. E, portanto, aquilo tem um valor lúdico, tem um valor emocional muito forte, não é? E, acima de tudo, uma confrontação, portanto, física, portanto, enorme. E eu tenho agora um pai na Cooperativa Ator, que é professor de música, muito totó. Como a maior parte de hoje temos na classe política, não é? Infelizmente, não é? Porque nunca se confrontaram com nada, não é? Não foram robustos, não foram crianças robustas, não foram crianças enérgicas. Mas esse pai, que tem um filho lá na Torre, nos 4 anos, e eu este ano comecei a dar aulas aos 4 anos, e ele soube que eu ia para o fosso, antes da pandemia, foi em dezembro, e mandou um mail para a educadora e com um recado para mim: proíbe o meu filho de se atirar para o fosso. Isto que é o que acontece hoje. Hoje os pais é que mandam na escola, de certo modo. Por isso é que as auxiliares têm medo, os professores têm medo, os diretores têm medo, porque até já encontrei uma terceira figura no projeto que temos em Cascais, que é Brincar em Cascais, humanizar e naturalizar os espaços de jogo no exterior das escolas. Já apareceu uma nova figura, que são aquelas pessoas já reformadas, muito velhinhas, em que o marido já morreu, e então ficam às varandas, voltadas para o recreio, e então observam tudo o que se passa no dia-a-dia, entre as auxiliares e as crianças, e quando os pais chegam ao fim do dia, para perceber hoje a escola é ver a porta da escola, não é? Como é que chegam os carros, como é que saem, a proteção, os medos, etc. E então são as velhinhas a dizer aos pais o que as educadoras ou as auxiliares fizeram com os medos. É espionagem científica. Não é? É comunitária. É comunitária. Isto é uma coisa trágica que está a passar, quer dizer... Eu lembro-me na Idade Média que era o adro da igreja onde todos se encontravam, não é? É isso que nós temos que reinventar nesta cidadania. É voltarmos a ter o ato da igreja, nem que seja para dizer mal uns dos outros. Mas o fosso era um local de encontro do grupo, porque não era só eu me confronto comigo próprio, eu confronto-me também com o meu grupo, não é? E ali está um elemento simbólico daquilo que é, de facto, o jogo. Lembre-se de Roma, Grécia, lembre-se dos Jogos Olímpicos, portanto, antigos, não é? O gladiador, não é? Ele era, ao combater, ganhava, não é? Era Deus, era um Deus, para todos os efeitos, não é? Atirar-se para o fosso é conseguir superar-se de tal ordem que se ganha uma autoconfiança, uma regulação emocional
e uma capacidade de superação que é fundamental para a vida. Pois, porque aquilo assustava mesmo. Era mesmo alto. Claro. Mas era uma preparação para a vida. Mas a torre também tem, não sei se vou errar, a torre também tem um espaço, enfim, a torre é um bom exemplo, não é? Se estamos a falar de bons exemplos, tem uma rede, há um espaço, tem uma rede que as crianças podem estar na rede e olham para baixo. Eu acho que a palavra superação, eu acho essa que rede advém do fosso. Essa rede é extraordinária, que é essa capacidade deles treparem e depois vão para uma rede e olham para baixo. E eu acho que é extraordinário. O João dos Santos dizia... Não está em todas as escolas. O João dos Santos dizia que a melhor forma de uma criança aprender começa por a apropriação do espaço. Não é? Aí se cria a geometria do pensamento. Porque a primeira forma de aprendizagem da linguagem lógico-matemática começa com a topologia do espaço, que é o confronto do meu corpo com o espaço. O que é direito, o que é esquerdo, o que é alto, o que é baixo, o que é dentro, o que é fora. Todas essas noções e esses contrastes são fundamentais no início. Se isto não é bem formado, e hoje nós temos crianças com problemas enormes, porque não conhecem o seu corpo, não dominam o seu corpo. Problemas de linguagem. A linguagem advém dessa forma. O ensino da linguagem, da escrita, da leitura, todas essas aprendizagens abstratas. Eu hoje digo que se o Piaget tivesse vivo, dava um tiro na cabeça, não é? Porque as crianças de quem? Porque, de facto, as crianças hoje aprendem coisas absolutamente fantásticas, ainda que ele fosse um construtivista. Mas isto para dizer que essa relação do corpo com o espaço é absolutamente fundamental na escola. Por isso é que eu acho que essa visão muito comportamentalista que temos ainda das aprendizagens, hoje nós devíamos ter aprendizagens, menos aprendizagens, mas com mais qualidade e com mais participação das crianças, vivendo as aprendizagens. Eu estive agora na Carolina do Norte e também no Canadá e na Austrália e também em alguns países nórdicos, e é muito interessante. O modelo pedagógico na creche, no jardim de infância, primeiro ciclo, principalmente até à puberdade, é tudo feito lá fora e numa perspectiva de crianças que andam a pesquisar. Pesquisar minhocas, a pesquisar o vento, a pesquisar a natureza. Depois vão aos computadores, buscar, com a ajuda do professor, buscar taxonomias e estão a aprender. Brincam e aprendem. Mas a ideia de flexibilizar o currículo foi uma medida... lá está, tudo o que é novo tudo o que é medo, tudo o que é novo gera medo e incerteza, mas também gera resistência muitas vezes. E nas escolas nós assistimos a isso, não estou a generalizar, antes pelo contrário, e acho que há professores que fazem trabalho extraordinário, mas muitos deles viram a questão da flexibilização curricular como, que maçada, eu agora vou ter que pensar em coisas para além do livro, não é? O livro era a âncora e não se sai desse livro. A flexibilização curricular era essa oportunidade de cada escola se poder transformar à sua maneira. Umas fazem-na bem, outras não. O Ministério da Educação já nos deu 5 instrumentos fundamentais para haver autonomia nas escolas. Os perfis do aluno, eu não gosto da palavra perfil, a perfil dos alunos, as aprendizagens essenciais, a flexibilidade curricular, o decreto 54-55, que é da inclusão. Portanto, hoje as escolas, os agrupamentos escolares, têm tudo na mão para ter projetos pedagógicos inovadores. Agora, o que é preciso, do meu ponto de vista, é esta a visão da cidadania que estamos a discutir, é que o poder local ajuda as escolas, e as escolas ajudam o poder local, para haver mais comunicabilidade, não é? Para haver mais projetos. E também a família, porque a família agora passou a ser um elemento fundamental também na escola. Nós precisamos das famílias. Eu aproveitava e passava a palavra. Muito obrigado. Eu não tenho perguntas a fazer, portanto não sei se posso intervir. Eu tenho é umas reflexões. Quanto tempo ainda temos? Mais ou menos? 5 minutos? 5 minutos. Eu vou tentar então ser muito telegráfico. Primeiro, o seu professor disse que é preciso ouvir as crianças. As crianças são ouvidas pelos pais. Não há mais ninguém para ouvir as crianças. Eu gostava de fazer 2 reflexões. Uma geral, sobre a crise económica e social que estamos a viver. Não há pandemia. Há uma epidemia que provoca menos mortes que a gripe asiática anterior. Ninguém se chateia com isso. Segundo ponto. Estamos a matar 7.000 pessoas que não vão aos hospitais com o terror de comunicação social que está instalado. Isso é criminoso. E alguém vai ter que pagar. Os suicídios aumentaram.
não se pode confinar pessoas que vivem em 50 metros quadrados ou 60 metros quadrados. E 2 milhões de portugueses vivem aí. Bom, esse é o primeiro problema. Portanto, nós temos que acabar com esta brincadeira. Porque não é possível confinar as famílias, confinar o trabalho, não é possível estourar 22 milhões por causa de manter o Serviço Nacional de Saúde. Argumento falso. Vamos então passar, e portanto isto significa que nós temos que agir sobre esta matéria, porque a descrição das consequências feita pela mesa redonda foi esclarecedora sobre o desastre das nossas crianças, que vai acontecer. Sobre a educação, eu gostava de fazer um primeiro comentário de que nós temos educação pública a mais e educação privada a menos. Eu vivi num tempo e tive a melhor educação, tive a melhor instrução do mundo, que pude comparar com os estrangeiros. E tive também a melhor educação do mundo, que foi dada pelos meus pais e pela minha família e pela comunidade. Exato. Como referiu. Os professores não me deram quaisquer valores. Quem me deu os valores foram a minha família. Os professores o que me deram, e bato palmas, na escola primária, no liceu, na universidade, deram instrução e competências únicas, do melhor do mundo, que hoje esta geração mais nova não tem. E segundo, deixe-me só acabar. Segundo ponto que eu queria salientar é, nós temos que fazer uma separação, e penso que aqui isso foi referido, entre educação e instrução. A escola faz instrução. A família faz educação. E o problema é que a sociedade moderna, os pais não educam os filhos, não transmitem os valores. E a educação está a ser feita, teoricamente, para além de uma instrução com alguma educação, com professores que não estão preparados para educar, está a ser feita pela televisão. Um disparate autêntico. Permita-me então interromper. Temos pouco tempo e era eu vou terminar só. É importante voltarmos ao tema. E só queria terminar com uma outra ideia. O tema não é a educação sem liberdade não há convivialidade. E nós neste momento não somos livres. Muito obrigado. Eu aproveitava a intervenção, que acho muito pertinente, disse coisas muito interessantes, mas adaptando-a mais ao tema em causa, que é crianças e ensino em termos de medidas político-sanitárias, algo, enfim, porventura extremadas. Eu gostava de juntar aqui 2 ou 3 questões para finalizar, para qualquer um de vós responder, ou até todos. Uma delas seria, a de base seria, o que é que vocês recomendariam, dito de outra forma, se vocês tivessem agora filhos em idade pré-escolar ou escolar, não sei se têm, mas em caso afirmativo, como é que se comportariam, como é que se comportam, o que é que fariam? Levavam a criança à escola, retiravam-na da escola durante um ano, ou enquanto esta situação durasse, arranjavam uma alternativa a estas 2 opções que eu apresentei, enfim. Uma derivação deste questionamento seria: que recomendação fariam aos pais, enquanto psicólogos, enquanto especialistas nestas matérias, o que é que recomendariam aos pais nesta época para melhor ajudar as crianças a passar por isto? O mais possível, tornar-lhes possível o regresso, enfim, em condições de segurança, à escola e ao convívio com os colegas, mas se calhar também, não diria aproveitar, mas sim, está bem, aproveitar este período, esta experiência de privação, porque se trata de uma experiência de privação a que estamos todos submetidos, em maior ou menor grau, para pensar justamente nestas questões da dimensão relacional e da dimensão corporal da educação, e pensar que o movimento é, assim, para mim, é uma espécie de construção de intimidade com o espaço.
E para a criança crescer física e psicologicamente, que são dimensões indissociáveis, é importante criar esta intimidade com o espaço, que é uma intimidade com o próprio corpo. E com o corpo, é pelo corpo que nós nos ligamos ao meio que nos rodeia, nos ligamos aos outros, e aliás, é pelo corpo que nós primeiro nos ligamos. Paradoxalmente, nós agora estamos, muitos de nós estão limitados na experiência que têm do outro, estamos limitados ao olhar. Está-nos vedado o toque. A primeira experiência de interação, de relação que nós tivemos foi tátil. Sim. Com as mãos e, sobretudo, com a boca, com os lábios, não é? Na sucção. Ora, e agora estamos mais restritos, mais condicionados a um olhar que ainda para mais é um olhar parcial, não é? Nós acedemos a rostos parciais, semi-ocultos. Mas eu penso que, para lá da crise pandémica, não é? Eu acho que é importante, e agora já, começar a refletir destes aspectos. A questão das novas tecnologias, não é? É triste, entristece, quando uma criança de 10, de 11 anos me diz que tem o computador como um membro da família e está de férias e resiste porque não quer ir à praia, não quer sair de casa, não quer sair dessa ligação, que é a ligação que para ele é mais gratificante, que é uma ligação através de um ecrã. Ora, isto é inquietante. E isto é prévio à pandemia, não é? Acho que a pandemia veio destacar, veio sublinhar alguns aspectos patológicos do ponto de vista do funcionamento social. Eu, pegando se calhar no que o João estava a dizer, eu acho que educar é também ensinar a estarmos privados de alguma coisa. E eu acho que muitas vezes não se privam as crianças e os jovens, não é? E nós vemos, e peço desculpa, já muitas vezes estive a almoçar num restaurante onde há uma situação de monoparentalidade e está o pai com o telefone e o filho com o telefone. Exato. E passa 1 hora e não ouve uma palavra e incomoda-me verdadeiramente. Portanto, não consigo estar nesse espaço. Portanto, em termos daquilo que é a aprendizagem que temos que retirar disto, é isso. Temos que aprender a lidar com privações. As privações existem, seja uma pandemia, seja outra. A nossa liberdade, enfim, é também responsabilidade, não é? E pegando na pergunta, se me disser assim, as minhas filhas não deixaram de fazer atividades físicas, felizmente, mas claro, com responsabilidade e seguindo algumas das normas. Agora, eu acho que os pais devem também aprender a lidar com uma situação que acreditamos que é temporária, não é? E realmente educar é também responsabilizar, não é? Seja isso as suas múltiplas formas. E não concordo muito que só a família, se foi assim o meu entendimento, transmite valores, não é? Eu, quando penso nisso, penso em muitas famílias, e não estou só a falar de classes baixas, mas em classes médias altas, que também são disfuncionais muitas vezes, claro, em que a escola é de facto um espaço de valores e de aprendizagem de valores, não é? E a educação é isso mesmo, é esta integração da escola, da família e da própria comunidade que os miúdos não conhecem, não é? Houve um exercício que a minha filha mais velha fez, que se calhar nunca tinha feito, de educação visual, que foi a professora, na altura de confinamento, pediu-lhes para olhar pela janela. Eu acho que verdadeiramente ela nunca tinha olhado pela janela. Pelo menos olhar com um novo olhar, conhecer, não é? Ter este conhecimento mais íntimo com o meio, mas também nos cabe a nós, novamente, adultos, ensinar as crianças e equilibrar, e eu acho que a dificuldade está no equilíbrio, não é? De conciliar as tecnologias, que são inegáveis, depois com este contacto com a natureza e com o mundo que nos rodeia. Eu concordo. Tem que haver bom senso e equilíbrio. E se eu tivesse que encontrar soluções imediatas, eu decretaria o estado de emergência de brincar ao ar livre e de forma livre para as crianças. Primeiro ponto. Em segundo lugar, faria
tudo o que é necessário para que os espaços exteriores fossem desafiantes, não é? Nós hoje temos uma situação, a partir do segundo ciclo, que é profundamente perturbadora. Vocês vão a uma escola hoje do segundo ciclo e, na maior parte dos casos, não são todas, mas em parte dos casos, quando ouvem barulho, as crianças estão dentro da sala de aula. Quando ouvem silêncio, estão no recreio. Está tudo agarrado ao telemóvel. Não há movimento já. E às vezes estão a 10 metros. Não é? Quer dizer que o corpo está confinado de tal ordem que é, hoje as escolas estão a... E eu digo isto abertamente, podem pôr nas redes sociais. E se tiver o ministro à perna ou com outra pessoa qualquer, eu vou a tribunal, não tem problema nenhum. Hoje a escola está a promover o sedentarismo nas crianças. E as pessoas estão todos contentes, porque nunca ligaram ao espaço exterior. E se as crianças estão todas agarradas aos telemóveis, também não se preocupam. Estão entretidas. Elas, quando saem da sala, já vão com o telemóvel na mão, lá para fora. A partir dos 10, 12 anos, está tudo sentado, agarrado à imagem, ao ecrã. E com perigos enormes. Eu estudei o bullying durante anos. E sei o que é que se passa. Hoje estou a estudá-lo no desporto. Muito grave. Aumentou o cyberbullying na altura do confinamento. Como é óbvio. Como é óbvio. Diminuiu fisicamente, verbalmente, etc. Mas aumentou o cyberbullying, que é um fenómeno dificílimo de estudar e de intervir, porque muitas vezes a gente não sabe onde é que está a vítima, onde é que está o agressor e o observador. Não é? Foi muito interessante isto. Muito obrigado. Bom, eu aproveito a deixa do Dr. Carlos Neto para agradecer aos nossos convidados, à plateia, ao Movimento Cidadania 21 pela iniciativa e por me ter convidado a estar aqui presente também. Muito obrigado.